Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira. Hoje é dia 10 de junho de 2025, uma terça-feira, nesse momento, com muita chuva aqui no Rio de Janeiro. Então vamos falar de Fluminense que hoje está agitado, né? O dia ontem foi um dia bem intenso, bem corrido, né? Para quem acompanha o Fluminense, a gente tem jogador sendo emprestado, tem jogador da base também sendo emprestado, tem renovação de contrato de joias também de Xerém, joia de Xerém, e tem a oficialização da contratação de Soteldo. Então, fica até o final desse vídeo aí e vem com a gente, vem saber todos os detalhes aí sobre esses assuntos, beleza? Vamos lá. Voltamos em definitivo agora para mais um vídeo sobre o Fluminense. Antes de começar, peço para os amigos deixarem aquele like, se inscreverem no canal e ativar as notificações para poder dar uma moral aqui para a gente, né? Que isso aí é de graça, é só você chegar lá, apertar o botãozinho e acabou. Já deu uma força gigantesca aí para o Pitaco, beleza? Vamos lá, vamos começar falando sobre Xerém, vamos começar falando sobre o Sub-17, que joga hoje pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro e vai enfrentar o Corinthians. O jogo acontece às 15 horas e vai ser transmitido pela Corinthians TV lá no YouTube, né? Lembrando que o Fluminense é vice-líder da competição com 9 pontos, apenas um ponto atrás do Fortaleza, que tem 10, beleza? Vamos falar agora ainda sobre Xerém, vamos falar sobre renovação. A gente está falando do lateral esquerdo Léo Jans, que teve a sua primeira oportunidade no elenco profissional, no time profissional, nessa Sul-Americana, jogo contra a União Espanhola, e o Fluminense renova o contrato do Léo Jans. O jogador tem 20 anos e terá o seu contrato renovado até o final de 2026, né? Lembrando que o Léo é um jogador que já passou pela base do Palmeiras, do São Paulo, chega ao Fluminense em 2023 e agora estende seu vínculo por mais um ano com o Fluminense. Então, abre aspas aí para o Léo Jans. Estou muito contente em renovar com o Fluminense, ainda mais no ano que estreio no profissional. É uma felicidade imensa. Quero seguir honrando a camisa tricolor e, se Deus quiser, ter uma linda história pelo clube, né? Então, ainda falando sobre Xerém, né? Vamos falar agora, já que tem jogador renovando, tem jogador saindo também. O Fluminense está emprestando o zagueiro Kaique Almeida e o volante Freitas, né? A gente está acostumado de falar Freitas. Kaique Almeida e o volante Freitas ao Remo, lá do Pará. Os jogadores vão para jogar a Série B lá do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Kaique Almeida é um jogador de 20 anos, revelado na base do Fluminense, foi para o Oxford, voltou naquele imbróglio todo, né? E o Freitas é um volante de 22 anos, que o Kaique ainda estava jogando pelo Sub-20, né? Agora o Freitas, ele não tem oportunidade de jogar, porque ele já estourou a idade do limite da base, então está lá treinando no CT, mas sem oportunidade alguma. É um jogador totalmente inativo aí dos campos e está indo agora para tentar espaço lá no Remo. Uma boa oportunidade, uma boa vitrine, né? Um time que joga uma competição importante. Então teremos esses dois jogadores emprestados até o final do ano com o Remo, beleza? Vamos falar agora sobre jogador saindo, não necessariamente do Fluminense, mas é um jogador do Fluminense. Já trouxemos ontem aqui, né, uma notícia rápida sobre ele, Lelê. Né, o Lelê estava emprestado ao Ceará, jogou apenas 9 jogos lá no Vozão, não fez gols, né, era a reserva lá do Pedro Raul. E o jogador foi emprestado ao Nagoya Grampus do Japão até o final desse ano de 2025, podendo renovar até o final de 2026, né? Inclusive, já saiu até no BID a rescisão de contrato do Lelê lá com o Ceará. E o Fluminense, nessa brincadeira, vai receber 1.300.000 reais. Bruno, isso é bom? É um bom dinheiro, né, Bruno? Mas aí a gente tem que ver as equações, que parece que essa conta não bate, né? Parece que essa conta não bate. Como é que vai funcionar o empréstimo do Lelê, tá? O Fluminense vai receber à vista 1.300.000 reais.
beleza? E a opção de compra do Lelê é de US$ 1,5 milhão. Caso o Nagoya queira ficar em definitivo com o jogador, US$ 1,5 milhão pelo Lelê. Aí que vem a parte estranha da negociação, né? O Ceará anunciou nas suas redes sociais oficial, né, que vai ganhar R$ 1,9 milhão pela saída do jogador, aquela famosa taxa de vitrine, né? Então vamos lá. O Ceará vai receber R$ 1,9 milhão e o Fluminense vai receber R$ 1,3 milhão. Como é que vai ser isso? O Fluminense vai receber menos do que o Ceará. É o Nagoya que vai pagar esse valor de 1,9 milhão ao Ceará? O Fluminense que vai ter que pagar esse valor de 1,900 ao Ceará? Porque se for assim, o Fluminense vai ter que pagar para o Lelê sair, né? Então, eu acho que é algo que não ficou muito claro ali com todas as informações que foram ditas no dia de ontem, né? E lembrando que o Fluminense comprou 70% do jogador em uma operação que saiu aí por volta de R$ 4,5 milhões lá em 2023, né? Foram R$ 500 mil do empréstimo e mais 4 milhões pela aquisição junto ao Profut, Itaboraí Profut, um caso, inclusive, que tem dado bastante caldo aí, porque o Fluminense não pagou, né, o Profut, então o Profut já ameaçou entrar com um processo contra o Fluminense. Enfim, veremos cenas nos próximos capítulos, né, porque é uma situação que está bem conturbada, então a gente ainda não sabe ao certo como vai ficar sobre essa parte dos repasses dos pagamentos, né? Enfim, toda a sorte do mundo lá para o Lelê, que possa ser comprado pelo time japonês e o Fluminense se livra aí de um jogador que não deu certo, né? Vai meio que recuperar o investimento, não sei nem se vai conseguir sair com algum lucro dessa operação, pode ser até que saia com prejuízo, até porque não pode esquecer que tiveram meses aí, anos de pagamento de salário também. Então, pelo que entregou o Lelê ao Fluminense, uma contratação com custo-benefício bem ruim. Então, vamos lá, falando ainda em contratação, o Fluminense finalizou a contratação do venezuelano Jefferson Soteldo, tá? Foi a grande notícia de ontem. O jogador tem 27 anos, faz 28 agora no dia 30 de junho. E vamos trazer detalhes aqui da operação, que também, meus amigos, foi algo aí que deixou muito tricolor espantado, né? Não pela contratação do jogador, porque eu acho que uma grande parte, aí, se você for falar só de campo e bola, a grande maioria é muito a favor dessa contratação, mesmo com todos os problemas físicos do Soteldo, das lesões, né? A gente até trouxe aqui no vídeo de ontem falando sobre as lesões dele, as lesões de 2025, as lesões que ele tem desde 2019, que é bem complicado. Mas falando agora sobre valores, tá? Vamos lá. Aquisição por 50% do jogador por US$ 5,4 milhões, ou seja, R$ 30 milhões por 50% do passe do Soteldo. Além disso, temos aí uma dívida que o Soteldo e o seu empresário têm com o Santos, que o Alexandre Matos, que é o novo diretor de futebol do Santos, obrigou o Fluminense a pagar, que seria de US$ 500 mil, mais R$ 2.700 milhões, né? Então aí a gente já está falando de 5,9 milhões de dólares que já sai a negociação. Além disso, a gente ainda tem aí, né, uma outra cláusula de que se o Fluminense não vender o Soteldo até o final de 2026, o Fluminense vai ter que pagar mais 2 milhões de dólares, ou 11 milhões de reais. Né? Então, e esse valor seria dividido aí entre o Santos e o Tigres do México, que é o time que tem os outros 50% do Soteldo. Ou seja, meus amigos, o total dessa operação ela pode sair a 7,9 milhões de dólares, tá? Ou 44 milhões de reais. E aí entra uma outra discussão que foge do campo, né? Uma discussão que já não é sobre bola, sobre técnica, sobre tática, não. É o como o Fluminense gasta
o seu dinheiro, né? Muito se fala, o Fluminense não tem dinheiro, o Fluminense não tem dinheiro. Será que o Fluminense não tem dinheiro? Né? Porque um clube que faz uma aquisição nesse valor de 8 milhões de dólares num jogador que está longe da sua forma física ideal, está longe do seu melhor momento da carreira, será que dá para falar que a gente não tem dinheiro, né? Ainda tem uma observação importante. Segundo o Diogo Dantas, do Globo, o salário do Soteldo vai girar na casa de 1,2 milhões de reais por mês, né? Então, será mais um jogador com salário milionário ali no Fluminense. Então, talvez seja algo legal para a gente refletir, né? Muitos se preocupam muito com essa parte de finanças, outros não estão nem aí, ligam mais para campo e bola. E você, meu amigo? Quero saber de vocês. Como é que vocês estão observando, analisando essa situação do Fluminense? Vocês só querem saber mesmo que o Fluminense traga os jogadores que possam resolver, ou vocês se preocupam com essa situação financeira? Deixem aí nos comentários, quero saber dos amigos sobre isso. E amanhã voltaremos com mais um vídeo aqui no Pitaco. Fiquem bem, saudações colores, até a próxima. Valeu!